E aí galera, sejam muito bem-vindos à Vila da Graça, eu sou o Vinícius e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre identidade. O que é a nossa identidade? O que a gente pode considerar identidade? Então, eu vou estar lendo o texto aqui em Isaías 6, se você quiser você pode acompanhar, e aí em seguida a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse assunto de identidade, amém? Isaías 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com outras 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a visão que Isaías teve, né? Isaías ele teve uma visão e ele viu o trono do Senhor. Lá ele viu o Senhor assentado, ele viu os anjos que ali serviam, ele viu os serafins que tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, com outras 2 eles voavam. E ali Isaías ele teve ali uma reflexão sobre ele mesmo, né? Ele olhou tudo aquilo e falou assim: meu Deus, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ali, Isaías ele teve uma revelação da identidade dele, né? Mas o que é a identidade, a nossa identidade? Quando a gente fala em identidade, a gente lembra do nosso documento, né? Por exemplo, no meu documento vai ter lá o meu nome, vai ter o nome dos meus pais, vai ter o número do meu RG, vai ter uma foto minha, vai ter a minha assinatura, vai ter os meus dados ali. Então a pessoa que pegar o meu documento, ela vai olhar e vai saber quem sou eu, aonde eu nasci, de quem eu sou filho. Então ela vai saber qual que é a minha identidade, quem eu sou. Então existem várias formas de você descobrir a identidade de uma pessoa. Então, uma delas é através do documento, outra é você convivendo com essa pessoa. Você vai saber o nome dela, talvez você vai se tornar um íntimo, você vai ter um apelido para essa pessoa, você vai chamá-lo de irmão, de irmã e assim por diante. Isaías, naquele momento, ele teve uma revelação da identidade dele própria. E ele viu que ele era um pecador de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. E ele disse: ai de mim. Por que ele disse isso? Ele reconheceu a grandeza do Senhor e ele reconheceu a pequenez dele. E ele já era um profeta. Ele já estava profetizando, já estava atuando como profeta. Ou seja, a identidade de Isaías, ela não estava atrelada a quem ele era, a sua função como profeta. A identidade de Isaías não estava atrelada aonde ele vivia, aonde ele morava ou o que ele fazia, porque ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, a sociedade que Isaías vivia também não era santa, assim como ele também não. E ele reconheceu isso, ele reconheceu que ele era pecador. Assim como nós. Nós, quando pensamos em santidade, a gente fala assim: nossa, é algo muito distante de nós. É algo que a gente não vai ser tão fácil de alcançar. E realmente é uma caminhada, né? A
partir da nossa conversão, a gente busca cada dia mais uma santidade, onde nós aprendemos isso? Através da leitura da palavra, através da palavra pregada a nós, né, na igreja, onde nós aprendemos, onde nós escutamos a palavra, onde nós ouvimos, onde nós estudamos, por exemplo, na escola dominical. A gente vai aprendendo cada dia mais e a gente vai entendendo quem nós somos, entendendo quem Deus é. Assim como Isaías entendeu a identidade dele, nós também temos que entender a nossa identidade em meio à sociedade. A gente não tem que ligar porque as pessoas falam, porque as pessoas pensam. A gente tem que ter em mente o que Deus pensa sobre nós. O mundo, as pessoas no mundo, elas vão buscar carros, sucesso, fama, dinheiro e por aí vai. O que você tem que buscar? Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que você não tem que alcançar os seus objetivos? Não, pelo contrário. Isso significa que você vai trabalhar mais ainda para alcançar os seus objetivos. E que toda a glória que você tiver não vai ser sua, vai ser de Deus. A partir do momento que você sabe quem você é e sabe quem Deus é, você vai falar: eu vou dar o meu melhor porque eu tenho um Deus a honrar. Assim como Isaías teve ali uma brasa viva na sua boca e ali essa brasa tocou os lábios dele e a iniquidade foi tirada, o pecado dele foi perdoado, você tem o sangue de Jesus na sua vida, que te purifica de todo o pecado. Então creia nisso, entenda que o sacrifício de Jesus foi único e ele é suficiente para perdoar os seus pecados. A sua salvação não está atrelada no que você faz, mas está atrelada ao que Cristo fez lá na cruz. Então creia nisso. Não ligue para o que o mundo vai dizer. O mundo vai ligar para aparência, dinheiro, fama, sucesso. Você não tem que ligar para essas coisas. Ah, mas e a minha carreira? A sua carreira está em Cristo. Ah, e meus relacionamentos estão em Cristo. Você vai buscar viver para Cristo todos os dias da sua vida. Essa é a identidade que você tem. A sua identidade é de filho. Filho de Deus. Jesus, ele veio ao mundo como unigênito do Pai. Mas ele subiu aos céus como irmão mais velho. Porque o Pai nos adotou. O Pai nos pegou para criar. Nós não éramos nada, assim como dizem na carta de Pedro. A gente não era nem povo. Mas Jesus, por sua graça e misericórdia, se sacrificou por nós. E ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Creia nisso, creia nessa palavra. Creia que quem define quem você é Deus. É Deus quem vai definir quem você é. Você não tem que pensar no que o mundo diz sobre você, mas sim o que Deus pensa sobre você. É um relacionamento, é uma via de mão dupla. Então, o que Deus pensa sobre você e o que você pensa que Deus pensa sobre você. Que foi o que aconteceu sobre Isaías. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. E creia na verdade. Entenda que você não tem que seguir os padrões do mundo, que você não tem que seguir os padrões que o mundo aplica ou impõe sobre você, o que a sociedade diz que você tem que fazer ou que você tem que deixar de fazer. Você tem que seguir o alvo. Hebreus 12:2 diz: olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A gente tem que estar de olho em Cristo, tem que estar de olho em Jesus. Quando a gente pega uma nota de dinheiro, por exemplo, uma pessoa que trabalha no comércio, muitas vezes ela tem uma certa afinidade para saber se ela pega uma nota de dinheiro falso ou uma nota real. Ela vai pegar aquela nota e aí, se você perguntar para ela: como é que você sabe que essa nota é verdadeira? Ah, porque a nota verdadeira tem que ter isso, tem que ter essa marcação, tem que ter esse relevo, ou às vezes ela tem uma caneta que vai riscar e vai mostrar que aquela nota é verdadeira ou é falsa, né? Sim, mas se essa pessoa não tem esses recursos, ela tem que sentir no tato, como que ela vai saber que a nota é verdadeira ou não? Ela vai sentir.
Ela vai passar, olha, tem esse relevo, tem essa marcação, ela vai olhar contra a luz e ela vai saber ali que aquela nota é verdadeira ou não. Ela precisa saber como é uma nota falsa? Não. Ela precisa saber como é a verdadeira. Ela sabendo como é a nota verdadeira, ela não vai precisar saber o que é falso. Se você sabe quem é Deus, se você conhece a Deus, você não vai querer saber o que o mundo diz sobre você, mas você vai querer saber o que Jesus diz sobre você. E o que ele diz sobre você é o que importa. Mantenha a sua identidade de acordo com os padrões do reino. Mantenha a sua identidade de acordo com o que Cristo pensa sobre você. Não é simplesmente o que eu sou uma boa pessoa. Não, você tem que saber quem você é. Você já é grandinho o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. E você tem um manual, que é a palavra de Deus, que diz o que é certo e o que é errado. Que fala para você o que você deve ou não fazer. Então, você já não está mais engatinhando. A partir de agora, você que já é cristão, você vai seguir os padrões do que a palavra de Deus diz. E você que não conhece a Cristo ainda deve estar pensando assim, tá, mas eu não concordo com o que você está falando. Tudo bem, eu não tenho como eu te convencer do que eu estou te falando. Quem convence é o Espírito Santo. O que eu posso fazer é te apresentar o plano de salvação, e quem vai te convencer que você está certo ou errado é o Espírito Santo. Mas se eu pudesse te dar um conselho, eu falaria para você acreditar em mim. Porque Jesus está voltando. Porque ele e os seus anjos vão vir. E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se eu pudesse te dar um conselho, eu aconselharia você a crer nisso que eu estou te dizendo. Amém? Então, essa era a mensagem que eu tinha para você hoje. Que a sua identidade, aquilo que você é, esteja alinhado com o que Deus pensa sobre você. Amém? Esqueça os padrões do mundo. Foca em Jesus. Amém? Um abraço, galera. Até a próxima.